Minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para continuarmos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. É preciso que, sendo assim, mais uma vez, agradeçamos a Deus. Agradeçamos a Deus por mais este momento. Agradeçamos a Deus pela vida, este patrimônio maior que Ele nos concedeu pela eternidade. Agradeçamos a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade aqui na Terra para continuarmos neste processo de educação, educação moral, educação espiritual, educação intelectual. Agradecemos também a Deus por ter nos concedido a graça da companhia por um tempo de Jesus de Nazaré, que veio nos auxiliar neste processo. Agradecemos a Jesus por todos os ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos também agradecemos, e é preciso que agradeçamos a estes mensageiros do Cristo que, em seu nome, sob sua coordenação, sempre estão caminhando conosco, nos auxiliando em nossos processos de escolhas. Gratidão a estes amigos que os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares e assim sucessivamente. E eu também não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento. Recebam todos e todas meu abraço fraternal e de imensa gratidão por sua companhia, por sua participação, por seus comentários, por seus compartilhamentos. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje estudaremos a questão de número 187. É a penúltima questão deste item que estamos estudando acerca de encarnação nos diferentes mundos. Encarnação nos diferentes mundos, que está dentro do assunto pluralidade das existências, que é o capítulo de número 4 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Então, no nosso próximo encontro, estudaremos a questão de número 188, que é a última questão deste item. E aí passaremos a estudar sobre transmigrações progressivas. Então, hoje refletiremos com base na questão 187. E a questão número 187 foi formulada por Kardec acerca deste assunto, encarnação nos diferentes mundos, acerca do corpo físico, acerca do corpo espiritual, acerca da matéria mais bruta ou matéria mais rarefeita. Ele questionou da seguinte maneira: a substância ou a matéria que é usada para a composição do perispírito é a mesma em todos os mundos? Então, a matéria para a formação do corpo espiritual, ou aquele que conhecemos com o nome de perispírito, ela é a mesma em todos os mundos? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, começam da seguinte maneira: não. A matéria não é a mesma, a substância não é a mesma, porque ela varia
de acordo com a condição evolutiva de cada ambiente. A matéria original, a matéria primitiva, de onde provém todas as matérias, ela é a mesma. O chamado fluido cósmico universal, ele é o mesmo em todos os ambientes. No entanto, esta substância, ou esta matéria, ela vai mudando de acordo com o ambiente, mais ou menos purificado. Então é por isso que a este questionamento de Kardec, quando ele perguntou se a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos, ou seja, a matéria ela é a mesma em todos os mundos? Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria deste outro mundo, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez de um relâmpago, com a rapidez do pensamento. E é importante, neste caso, nós acrescentarmos e lembrarmos que esta rapidez de um relâmpago, isto acontece e acontecerá sempre para os espíritos altamente evoluídos. Para nós, na nossa condição evolutiva, não acontecerá assim, com esta rapidez. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec, a todos nós, que em mudando de mundo, em se mudando de ambiente, em se mudando de morada, nós também iremos mudar de vestimenta. E esta mudança acontecerá com a rapidez maior ou menor, de acordo com a nossa evolução, e a matéria será mais etérea, mais rarefeita ou menos, de conformidade com o ambiente para onde formos convidados ou levados para a realização de novas experiências. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 187, para chegarmos nos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, volume 4, capítulo de número 34, a força mental. Então, Miramês deu como título a este capítulo 34, a força mental, que é exatamente digamos assim, e vai variar exatamente de acordo com a nossa evolução, essa força mental, essa rapidez, conforme os espíritos amigos disseram a Kardec, rapidez de um relâmpago para esta mudança de corpo, para essa mudança de características físicas do perispírito, ou os tecidos do corpo do espírito. Então, assim, Miramês inicia os seus comentários que a mente educada é tudo para a felicidade da alma. Então aqui ele começa nos dizendo acerca da mente educada, ou seja, a mente esclarecida. Então a mente educada é tudo para a felicidade humana, ou melhor, a felicidade da alma. Então é preciso que busquemos esta educação. E aqui abrimos um parêntese para abraçarmos fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes e vibrando positivamente, emitindo boas energias, boas vibrações para todos aqueles irmãos e irmãs de jornada que se fazem presentes, extensivo também aos seus amigos e familiares que estiverem em necessidades maiores do que as nossas vibrações possam chegar até eles, possam chegar a cada um que estejam em necessidades. Então fechamos este parêntese com este lembrete e voltamos para as palavras de Miramês, quando ele disse que a educação é tudo para a felicidade da alma, e as reencarnações sucessivas em variados mundos que circulam no espaço cósmico são escolas.
são escolas que têm a missão de educar a mente dos habitantes. Então nós temos esta variedade que vai ao infinito de escolas espalhadas por todos os universos, por todos os mundos, e estas escolas têm a missão de nos educar, e temos como oportunidades as reencarnações que Deus nos concede para continuarmos neste trabalho de esclarecimento. E aí ele acrescenta que ela leva milênios incontáveis, ou seja, essa educação não se faz de uma hora para outra, não se faz em um espaço curto de tempo, não se faz em um passe de mágica, uma varinha de condão, mas sim leva milênios incontáveis, porque a educação dos espíritos dentro das ordens de Deus não é o que se fala no mundo por alguns estudiosos com ideias baseadas em repetições por vezes humanas. Então a educação espiritual não se faz de uma noite para o dia, não se realiza de uma hora para outra, mas ao longo de milênios incontáveis, porque tudo isso são processos e faz parte deste processo e nunca a realidade das coisas de Deus. Então é preciso que tenhamos esta noção deste processo que Deus coordena por meio dos seus auxiliares, dos seus ministros, para o nosso aprendizado, para a nossa educação, e constantemente Deus envia mensageiros para virem ter conosco, assim como aconteceu com Jesus, que veio para nos auxiliar neste processo, porque o despertamento espiritual vem pela força do tempo, nas condições naturais das atividades do bem que os espíritos elevados nos revelam, e as almas iluminadas nos deixam exemplos em várias posições onde são chamadas a servir. Então o despertamento espiritual, ele não acontece de uma hora para outra. Este despertamento espiritual, ele vem pela força do tempo, através do nosso esforço individual e intransferível, e constantemente nós temos entre nós espíritos elevados, espíritos altamente iluminados, que vêm com aquele propósito de nos deixarem aqueles exemplos maiores em variadas posições, onde eles são chamados a servir a toda a humanidade, servir de exemplo, servir de guia e modelo, assim como o próprio Cristo, assim como nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus, na condição de guia e modelo para toda a humanidade, aquele exemplo maior que temos na nossa caminhada. Então, dito isto, Miramês acrescenta que as regras humanas são falíveis e muitas delas perniciosas para as criaturas humanas. A natureza nos ensina, na simplicidade da vida, como devemos levar uma vida honesta e com segurança pela fé. Então a natureza nos dá o exemplo, nos mostra o exemplo, num trabalho constante, num trabalho silencioso, mas nos ensinando sempre com simplicidade, e na simplicidade da vida, como nós precisamos levar uma vida com honestidade, com segurança pela fé. Então precisamos levar esta vida com simplicidade, esta vida com honestidade, com segurança pela fé. No que toca à vida de um espírito que mudou de mundo por necessidade evolutiva,
ao chegar a este outro mundo, ele muda de roupagem e se reveste de outra roupa compatível com aquele mundo que lhe empresta as condições de viver, como os homens, como as criaturas humanas que fazem ao passar para um outro país cujo clima é diferente do de origem. Imaginemos nós, aqui no Brasil, vivendo neste calor, por quase todos os estados que compõem a nossa federação, sairmos daqui e irmos para um outro país na Europa, por exemplo, que agora já está bastante frio, em muito deles já bastante frio, desde uma temperatura ali beirando a zero, não iremos usar a mesma roupa ou a mesma vestimenta que usamos aqui neste calor de um país tropical, calores aí de 30, 30 e tantos graus, e em um outro ambiente com a temperatura ali próximo de zero, até mesmo abaixo de zero. Sem sombra de dúvida que ao chegar em um outro país com uma temperatura completamente diferente, nós teremos que mudar a nossa vestimenta externa para proteção, para agasalharmos o nosso corpo físico. Então é por isso que Miramês nos chama a atenção sobre este processo de mudança, que nós mudamos de roupagem aqui na Terra, quando mudamos de ambiente, assim também acontece no mundo espiritual, quando mudamos de mundos. Então, se e quando nós formos convidados a nos retirar ou por mérito próprio, de acordo e por necessidade evolutiva, nós deixarmos o planeta Terra e formos para mundos mais evoluídos, sem sombra de dúvida que nós, ao chegarmos neste outro mundo ou nestes outros mundos, nós teremos a necessidade de mudarmos de roupa. A roupagem do espírito ou a roupagem perispiritual terá que ser diferente de acordo e em acordo com as condições evolutivas daquele ambiente para onde nós formos encaminhados ou para onde nós formos levados. Um clima completamente diferente do que nós encontramos aqui na Terra. E aí ele diz na sequência que a diferença é que se troca esta roupagem espiritual ou perispiritual pelas forças mentais com recursos do próprio mundo interno. Então esta mudança, conforme dissemos anteriormente, conforme os espíritos amigos nos informam, esta mudança pela força da mente, ela acontecerá com uma rapidez maior ou menor, de conformidade com a nossa força mental. Então assim, ele acrescenta que a nossa mente é portadora de todos os recursos espirituais, de todos os elementos que se deseja, de toda a vida, por ser ela semelhante à mente que criou. Então a nossa mente é semelhante à mente maior que nos criou, que é a mente divina. Então todos nós somos filhos desta mente maior, desta força suprema, fonte criadora, fonte sustentadora de todas as coisas. E aí ele lembra a Bíblia Sagrada ou o livro sagrado da seguinte maneira: disse o livro sagrado, de fato todos nós, como filhos do Criador, somos seus semelhantes, vós sois deuses. Assim nós encontramos no livro sagrado que todos nós somos deuses, deuses na condição de filhos do Criador. Então todos nós aqui nos encontramos na condição de criaturas e temos a nossa mente ligada à mente criadora de tudo e de todos.
e temos todos os recursos para a nossa felicidade. Então, quando esta fonte criadora e sustentadora de todas as coisas nos criou, nos concedeu na forma de semente a semente da felicidade. Então, temos todos os recursos para a nossa felicidade, desde que nós façamos esforços para realizarmos este despertar em nós. E ainda ele diz que a alma, quando passa para um mundo venturoso, ou seja, para um mundo feliz, para um mundo em que não existem mais dores e sofrimentos, ela troca de roupa fluídica. São os tecidos sutis do perispírito, feitos ou modelados de acordo com o mundo que deverá habitar. Então, quando nós alcançarmos estas condições necessárias para habitarmos estes mundos venturosos, nós trocaremos de roupas, e estas roupas, ou esta roupa, ou este tecido perispiritual, ele será modelado com a força do nosso pensamento e com a rapidez do nosso progresso, do nosso esclarecimento. Então, assim, ele nos lembra que a troca é de acordo com as condições do mundo, para que o espírito encontre meios mais fáceis, instrumentos mais adequados para viver, onde a paz e a felicidade possam ser seu clima de amor. Então não é possível nós chegarmos em um mundo completamente venturoso, em um mundo feliz, onde não exista mais dores e sofrimentos, e continuarmos nos arrastando, assim como nós nos arrastamos aqui pela terra, com estes corpos físicos e espirituais ainda tão grosseiros, tão pesados. Então, como já estudamos em encontros anteriores, estes corpos, sejam eles físicos ou espirituais, ou o corpo do espírito, ele vai se tornando cada vez mais etéreo, cada vez mais fluídico, cada vez mais leve, de acordo e em acordo com o nosso progresso, de acordo e em acordo com os mundos, ou com o mundo onde nós estivermos realizando as nossas experiências. Para isso, ou seja, para realizarmos este progresso, para realizarmos esta evolução, esta limpeza, para chegarmos àquela condição, quando Jesus nos falou acerca de uma certa veste nupcial, todos nós precisaremos e precisamos urgentemente começar no mundo em que nós nos encontramos, a nos educar em todas as modalidades que a nossa compreensão busca. Então, para alcançarmos esta condição de ventura, esta condição de felicidade, nós precisamos começar verdadeiramente este processo de educação em todas as modalidades que a nossa compreensão possa alcançar. E ainda ele diz que aos que já tiveram a felicidade de encontrar a doutrina dos Espíritos, Deus abençoe, para que dela façam bom proveito e não percam a oportunidade de aperfeiçoamento todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Ela, a doutrina espírita, é o mesmo Cristo convidando os seus discípulos para mais perto de si, conforme nos disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é preciso que ouçamos este convite do Cristo. É preciso que também, ao ouvirmos este convite do Cristo, nós façamos esforços
para irmos até Ele. Não esperarmos, não aguardarmos sentados à beira do caminho que o Cristo venha até nós, porque Ele está a nos convidar há mais de 2000 anos para que possamos ir até Ele. Vinde a mim. Então, que possamos levantar-nos da beira do caminho onde nós nos encontramos, acordarmos espiritualmente falando e fazermos esforços para que possamos ir até Jesus, para que saiamos desta condição de corações endurecidos pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, pela desunião, conforme nos lembra nossa irmã Sônia Leão, e que possamos caminhar de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila até o Cristo. Então Jesus fez-nos o convite e continua a ressoar nos nossos ouvidos espirituais este vinde a mim. Ouçamos este convite e façamos esforços para atendermos a este chamado do Cristo. E aí Miramês acrescenta: devemos mudar de roupagens em todos os sentidos. Então, para irmos até o Cristo, para alcançarmos as condições necessárias para habitarmos estes mundos venturosos, nós precisamos e devemos mudar de roupagens em todos os sentidos. No pensar, nós precisamos mudar de roupagem no nosso pensamento, no nosso modo de falar, no nosso modo de escrever, bem como nas nossas atitudes. Então precisamos mudar de vestimenta em todos os sentidos, em todos os ambientes da nossa vida, no pensar, no falar, no escrever, nas nossas atitudes, e que a nossa vida seja uma indústria de roupas, uma linha de produção na mais pura linhagem do amor, na mais pura simplicidade também do amor, para que possamos encontrar o entendimento e com ele a paz espiritual, aquela paz com trabalho e aquele trabalho com amor e caridade. Então aqui Miramês nos chama a atenção para esta necessidade de mudança de roupas. Nós precisamos adotar para a nossa vida como se fosse uma linha industrial de roupas físicas aqui na Terra que nós conhecemos, mudando constantemente o nosso modo de pensar, de falar, de escrever, as nossas atitudes, no entendimento mais puro do amor, trabalhando aquele amor e também trabalhando com caridade. Então ele diz: para que possamos encontrar o entendimento e com ele a paz espiritual, aquela paz com trabalho e aquele trabalho com amor e caridade. Então é preciso que façamos esforços para que possamos atender a este convite do Cristo. E aí Miramês encerra estas reflexões dizendo da seguinte maneira: tanto os corpos como os perispíritos, ou seja, tanto os corpos físicos como os corpos espirituais nos variados mundos têm variações correspondentes com a evolução de cada mundo, pois é a justiça de Deus dando a cada um aquilo que ele merece dentro do padrão do que conquistou nas dobras do tempo. Então, tanto os corpos físicos, tanto os corpos espirituais, eles sofrerão estas variações de roupagem mais ou menos grosseiras, de acordo com o ambiente para onde formos levados ou convidados a realizarmos nossas experiências e novas experiências, seguindo a linha da justiça de Deus, que dá a cada um aquilo que ele merece. Então, sem sombra de dúvida,
que independentemente do ambiente onde nós nos encontrarmos, nós estaremos sempre seguindo estas linhas da justiça de Deus e recebendo de conformidade com o que realmente nós já conquistamos. Então, Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é a infinita justiça. Não privilegia ninguém, bem como e acima de tudo, não castiga ninguém. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que possamos verdadeiramente fazer esforços para irmos até Jesus, porque Ele continua de braços abertos, nos esperando e nos convidando. A paz esteja sempre conosco e que possamos refletir acerca deste assunto e vibrarmos as melhores energias, as melhores vibrações que já possamos emitir para contribuirmos efetivamente com a paz e pela paz do mundo que nos acolhe como a nossa escola neste momento para a nossa educação. Até breve, em nome do Senhor Jesus. Vibrações positivas sempre, conforme nos lembra a nossa irmã Eliane Quaresma. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor.